Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo sobre como fazer o crescimento de uma população utilizando o modelo estocástico de crescimento. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo. Vamos para o vídeo. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que todas as espécies de organismos vivos do planeta Terra vivem ou viveram sob diferentes condições ambientais. E essas condições ambientais, elas são compostas por diferentes variáveis, como por exemplo, a precipitação, a umidade relativa do ar, a temperatura e várias outras. E essas condições ambientais, então, elas impõem uma pressão sobre essas espécies, e essas espécies, então, elas têm diferentes desempenhos biológicos em função do nível da condição ambiental. Então, se uma dada espécie ela está vivendo sob uma dada condição ambiental, por exemplo, sob uma temperatura X, se essa temperatura for extremamente ruim para essa espécie vai desempenhar um papel biológico extremamente ruim, ou seja, ela vai ter um desempenho biológico extremamente ruim. Então, vamos pegar uma espécie de urso, por exemplo. Essa espécie de urso, ela consegue sobreviver ali sob uma condição ambiental de até menos 40 graus. Passou disso, essa temperatura se torna uma condição ambiental extrema para esse organismo, para essa espécie de organismo. Então, essa espécie de urso vai ter um desempenho biológico extremamente ruim e, portanto, isso vai afetar a taxa de crescimento populacional dessa espécie, porque quando o seu desempenho biológico ele é ruim, isso afeta a taxa de reprodução e a taxa de morte, ou seja, a taxa de reprodução vai diminuir e a taxa de morte vai aumentar e, portanto, o crescimento populacional dessa espécie, ele vai ser impactado extremamente. Já, por exemplo, se a gente tiver o inverso, se essa população de ursos estiver sob uma condição de temperatura em que ele vai viver em um clima extremamente quente, de 40 graus, ele também não vai conseguir se reproduzir, ele não vai conseguir nem viver sob aquela condição, certo? Então ele vai ter um desempenho ecológico extremamente ruim e, portanto, você vai ter um aumento na taxa de mortes, uma redução na taxa de nascimentos e o R vai ser extremamente impactado e essa espécie ela vai ser provavelmente extinta naquele local. Porém, se essa espécie estiver vivendo sob uma condição ambiental, no caso nosso do exemplo aqui, sob uma temperatura em que você tem a temperatura ideal para ela viver, aí essa espécie vai ter o seu ótimo climático, certo? Então ela vai estar no seu ótimo de desempenho e ela vai conseguir ter o valor máximo de taxa de crescimento populacional, porque ela vai conseguir se reproduzir extremamente bem e ela vai ter uma perca de indivíduos muito baixa, né? Poucos indivíduos morrerão, ou quase nenhum. Então, o R ele vai ser extremo também. Então, se a gente tiver, então, como eu acabei de dizer, uma espécie em que ela está vivendo sob uma condição ambiental ótima para ela, isso significa que ela vai estar no seu ótimo climático, certo? E a sua taxa de crescimento populacional nesse dado local, nesse dado ambiente, no caso sob essa dada condição ambiental, vai ser igual a 1. Ou seja, ela vai crescer constantemente 100% do tamanho dela. Agora, se ela estiver sob os extremos que ela consegue aguentar, ou seja,
por exemplo, o extremo frio ou o extremo quente, como o exemplo do urso que eu acabei de dar, essa espécie, então, ela vai ter uma taxa de crescimento intrínseca da população igual a zero, ou R igual a zero, né? Ou seja, essa população não vai crescer. Não vai crescer porque ela está sob uma condição muito ruim para ela, extremamente ruim. Porém, se a gente pegar essa espécie e colocar ela em um intervalo de tempo, a condição ambiental, como é uma variável, ela vai variar ao longo desse intervalo de tempo. E, portanto, o desempenho biológico dessa espécie também vai variar. Em consequência disso, o R também, a taxa intrínseca de crescimento dessa espécie, vai variar conforme você tem uma variação dessa condição ambiental. E aí o que a gente faz? A gente faz o R médio, que é esse R que é igual a 0,01, certo? Então a gente vai ter uma média de R para esse dado intervalo temporal e a gente vai ter uma variação desse R ao longo desse intervalo temporal, certo? Mas e quando a condição ambiental passa do extremo que a espécie consegue suportar? Então a espécie começa a ter um crescimento negativo, mas uma espécie não cresce negativamente. Porém, quando a gente tem um crescimento negativo nesse caso, o que isso significa? Significa que a espécie vai crescer negativamente, ou seja, ela vai diminuir o seu tamanho populacional a menos de zero, certo? Ela não vai parar de crescer, ela vai começar a diminuir, ou seja, a taxa de mortalidade vai ser maior que a taxa de natalidade, e isso vai levar a espécie à extinção ao longo do tempo, certo? Então, se você tem essa espécie aí de sapo do Naruto, se essa espécie está sob esses diferentes cenários, ela vai ter diferentes comportamentos de desempenho biológico e, portanto, isso vai incidir sobre o R, sobre a taxa de crescimento contínuo, né? A taxa intrínseca de crescimento. Mas e como que a gente vai fazer isso tudo no Excel? Então agora eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer o crescimento populacional com estocasticidade ambiental de uma população de uma dada espécie que está vivendo sob uma dada condição ambiental, né, que está variando ali. E a gente precisa então seguir alguns passos para se fazer isso no Excel. O primeiro passo então é saber o R médio. Então a gente vai estimar um R médio aqui, que na verdade é a taxa intrínseca de crescimento da população. Então a gente vai fazer uma série temporal do tempo atual até X tempos futuros. Então a gente vai criar valores aleatórios, variando entre 0 e 1 para cada tempo. E a gente vai criar então diferentes tipos de pesos, variando entre -1 até 1 para cada tempo. A gente vai criar então um R aleatório para cada tempo. E a gente vai criar o tamanho da amostra, o tamanho da população, utilizando esse valor de R aleatório para os diferentes tempos. Então a gente vai criar o tamanho da população utilizando o R médio em diferentes tempos também. Então vamos lá para o Excel, que eu vou te ensinar agora a fazer isso de forma prática. Aqui no Excel eu vou te ensinar agora como fazer esse crescimento de uma população através da estocasticidade ambiental. E para fazer esse crescimento é só seguir esses 7 passos simples aqui que eu já mencionei. Então o primeiro passo é criar um R médio, né? A gente precisa saber do R médio, ou taxa intrínseca de crescimento dessa população média. E eu quero atribuir um valor de 0,01 de taxa de crescimento intrínseca para essa população. Ou seja, essa população vai ter uma taxa de crescimento intrínseca média de 1%. Tá? Então, o segundo passo é
criar uma série temporal. Ou seja, a gente vai criar uma variável chamada tempo, né? Eu coloquei t de tempo, e essa variável vai variar do tempo atual até daqui 100 anos, que vai ser a série temporal que a gente quer criar. A gente quer saber o tamanho dessa população até daqui 100 anos. Aí. Então, o terceiro passo é criar a variável com um número aleatório. Eu vou chamar essa variável de aleat, e para cada tempo a gente vai ter um número aleatório variando entre 0 e 1. Por que que a gente vai criar um número aleatório? Porque esse número vai auxiliar a gente fazer um peso, o peso da variável ambiental sobre o R aleatório, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente vai colocar igual, vai chamar a função aleatório, deixar vazio entre os parênteses e cada tempo vai ter um número diferente, uma variação diferente. Se você notar aqui, se eu colocar qualquer coisa que der quase qualquer comando aqui, você vai ter uma variação desses números, eles vão ficar variando. Então, para a gente fazer e sumir, é só você marcar todos os números, né, de 0 a 100 aqui, de 0 até o tempo 100, no caso, do tempo 0 até o tempo 100, dá um copiar, e eu venho aqui em colar, e clico em colar valores, certo? E aí ele vai colar só os valores que foram feitos, não vai colocar a função aleatória, porque a função aleatória ela sempre vai nos dar, para qualquer modificação que tu faça, um valor diferente, entre 0 e 1. Agora, então, a gente vai calcular a variável peso. Essa variável ela é o passo 4 aqui, e ela vai variar entre menos 1 até 1. E essa variação será o peso que a variável tem, né, do clima sobre a taxa intrínseca de crescimento dessa população. Como que a gente vai calcular, então, obter uma variação entre menos 1 até 1? Vou colocar menos 1 aqui, mais, entre parênteses, 2 vezes o valor aleatório desse tempo x que a gente quer, no caso o tempo atual, né? E então, se eu tiver aqui no valor aleatório que está sendo multiplicado pelo 2 um valor igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1, que é igual a 2, né? E menos 2 mais 2, menos com mais é menos na matemática, então vai ser menos 1 mais 2, vai ser igual a 1, conserva o sinal do maior, no caso que é 2, então vai ser igual a 1. Então vou fazer aqui para você observar, aí vai ser igual a 1, certo? E se eu tiver um valor aqui de número aleatório que será igual a 0, eu vou ter 2 vezes 0 é igual a 0, e 0 mais menos 1, né, vai ser igual a menos 1. E se eu tiver aqui um valor de 0,5, eu vou ter 1, porque 2 vezes 0,5, né, 0,5 é meio, eu vou ter um valor igual a 1. Então, menos 1 mais 1 é igual a 0, certo? Então, dessa forma, eu vou conseguir obter uma variação entre menos 1 até 1. E aqui, no caso, eu vou ter um valor de peso para cada tempo, certo? E vejam que eu tenho valores negativos e eu também tenho valores positivos. Ok. E vamos fazer o quinto passo agora, que é criar uma variável de R aleatório, né? Para fazer esse R aleatório, vou chamar de R aleat. Para calcular esse R aleatório, eu vou colocar um igual e vou pegar o R médio, colocar um cifrão entre a letra e o número, certo?
e vou somar esse R médio mais o tanto que o peso vai descontar desse valor de R médio, certo? Então vai ser o R médio, também vou congelar aqui a linha, certo? Vezes o valor do peso. Então vou saber aqui, multiplicando o R médio vezes o peso, quanto que esse peso aqui vai descontar aqui no valor de R médio. Depois eu vou somar o valor do R médio mais esse valor descontado do peso. E aí eu vou ter um valor que vai variar acima e abaixo da minha média, que é 0,01, certo? Então veja aqui, ó. Aqui a gente tem valores que variam abaixo de 0,01. Em alguns casos tem valores que variam acima de 0,01 aqui, por exemplo, aqui. Então agora a gente vai criar o tamanho, a gente vai criar uma população feita com o R aleatório, com o R aleatório. Para isso, então, a gente vai utilizar o cálculo da equação exponencial, certo? E esse cálculo ele precisa de um valor de R médio, um valor de T e um valor de N0. Então a gente vai colocar um N0 aqui no tempo zero. Eu quero que essa população tenha um número de 20 indivíduos atualmente, né, hoje. E aí eu vou colocar N0, vou colocar um cifrão aqui entre a letra e o número para congelar essa linha e vou multiplicar esse N0 vezes o número de Euler elevado a o R médio vezes o tempo que a gente quer. Opa, o R médio aqui é do tempo 1, certo? E aí aqui eu vou congelar, vou colocar um cifrão aqui antes da letra para congelar essa coluna e a mesma coisa aqui. E eu vou ter um valor de crescimento para o ano que vem, até daqui 100 anos. Aí. Então, daqui 100 anos, essa população vai ter um crescimento e vai ter um tamanho de 104 indivíduos. Mas esse tamanho vai variar ao longo do tempo, não vai ser contínuo. A população não vai ser um contínuo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um gráfico para ver como que isso vai ficar no gráfico. Para fazer o gráfico é só marcar ambas as colunas, dando um Ctrl e clicando em cima e marcando. Aí eu venho inserir, venho aqui em gráfico de dispersão e observe. Aqui no eixo Y eu vou ter o tempo. E no eixo X, aliás, eu vou ter o tempo, certo? E no eixo Y aqui eu vou ter o número de o tamanho da população, ou seja, o seu número de indivíduos, certo? E o que se observa aqui? O que a gente observa aqui é que essa população ela cresce ao longo do tempo. Porém, à medida em que se aumenta o tempo daqui até o futuro, a variação do tamanho dessa população também vai aumentando, né? E pode chegar um ponto que essa população chega a um número de 0 indivíduos. No caso aqui, ó, ela tem 104 indivíduos aqui nesse pico, mas ela pode cair aqui para quase 0 indivíduos, não conseguir se recuperar. E a gente vai ver esse crescimento exponencial agora, de forma mais clara, fazendo o 7º passo, que é criar o tamanho de uma população com o R médio. Então, R médio, a gente vai dar
um número de indivíduos no tempo atual de 20. Vamos fazer também, utilizar também o crescimento exponencial, e que vai ser esse valor aqui, que é o N0, cifrão aqui para congelar a linha, vezes o número de Euler elevado à taxa de R médio, né, a taxa intrínseca de crescimento médio, vou colocar um cifrão para congelar essa linha, vezes o tempo. Coloco um cifrão antes da letra para congelar a coluna. Dou um Enter, e isso daí. E aí eu vou ter o crescimento dessa população para cada ano até o ano 100. E agora eu vou fazer um gráfico do tempo da variável, com a variável tempo em relação a os tamanhos médio e aleatórios do tamanho da população, né? Então vamos lá. Para fazer isso, então, eu marquei aqui. Agora eu venho em inserir. Eu vou fazer um gráfico da mesma forma que eu fiz antes. Certo? E aí, no eixo X, eu vou ter o tempo, que vai ser de 0 até 100, certo? Ou seja, no tempo atual até 100. E no eixo Y eu vou ter o tamanho dessa população. Perceba que a população começa com 20 indivíduos no tempo 0 aqui, certo? E ela vai aumentando aqui o seu número de indivíduos exponencialmente, o número crescendo uma taxa média de 0,01 ou 1%. E esse crescimento vai sendo exponencial, porém vai tendo uma variação muito grande. À medida que o tempo no futuro aumenta, a variância também aumenta. O intervalo de confiança aumenta e a variação do número de indivíduos dessa população vai aumentar. Se essa variação for muito grande, como eu já disse, perceba que ela pode ter picos com muitos indivíduos e do nada ela vai ser levada à extinção. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Mostrei para você aqui como fazer o crescimento exponencial de uma população, né? O crescimento de uma população através da estocasticidade ambiental. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. E dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal. Beleza? Então, valeu, falou!